Olá, eu sou Carol Almeida e eu quero saber o seguinte: você tem medo de arriscar? Tem medo de dar um passo e abrir a porta para enxergar o que tem do outro lado? Eu quero conversar com você de que maneira você pode ser a sua própria galinha dos ovos de ouro e construir os seus resultados sem precisar ficar agarrado naquele cenário que não te satisfaz, aquele cenário que te incomoda, aquele cenário que te deixa insatisfeito, mas que você se mantém nele porque você tem medo de perder o que você já construiu. E esse medo de perder o que você já construiu é uma escassez, é um pensamento de escassez, como se você não tivesse a capacidade de produzir e gerar novamente todo esse resultado. Quando você desenvolve dentro de você habilidades ou autoconfiança ou aprende a entender como funciona o teu termostato e aquilo que você pode ser capaz de desenvolver, isso dá muito mais segurança para que você entenda que sim, você pode construir esse cenário repetidas vezes se preciso for. E sim, você vai poder construir a sua prosperidade na sua vida, a sua riqueza, sem precisar que outras pessoas tragam isso para você, sem precisar que o mundo te envie, sem precisar que você já tenha ali algo no teu estoque ou algo que te mantenha seguro naquela condição ou naquela situação. Então, quando você se desenvolve, quando você potencializa a sua mente, você cria condições para trazer e criar cenários na sua vida que você nunca criou antes. E todo aquele medo, aquelas limitações que você traz para a sua vida a respeito de futuro, a respeito de arriscar, aquela antecipação de algo ruim que pode acontecer, aquela antecipação daquele cenário doloroso que você tem medo de passar ou a incerteza se vai dar certo, isso começa a diminuir, porque você pode aprender que os seus passos vão construir resultados diferentes. E quanto mais você se desenvolve, mais você consegue desenvolver habilidades para se sentir autoconfiante e saber que você vai ser capaz de construir esse resultado. E aí você consegue se distanciar desse pensamento de escassez, porque esse pensamento de escassez é um medo de perder o que você construiu e de achar que você não tem condições de construir novamente. E por achar isso, você não arrisca. E você não arrisca, acaba fazendo com que você fique aqui nessa situação sem saber se daria certo ou não. E quanto custa isso para você? Dói você continuar numa situação que está totalmente insatisfatória para você ou talvez esteja até confortável, mediana, mas não está vibrando aí dentro. Não está vibrando do jeito que você gostaria que vibrasse e você continua vivendo essa vida e esse cenário porque você não tem certeza do que vai acontecer do outro lado. Quanto mais você se desenvolve, mais você cria condições internas, emocionais, de confiança, de identidade, de crenças, de significados, para que você consiga dar passos se sentindo mais seguro e mais confiante de que você tem essa habilidade de criar e construir aqueles resultados que você quer. Isso é uma habilidade aprendida. Pessoas que conseguem se relacionar com as pessoas são habilidades aprendidas. Pessoas que conseguem fazer sua prosperidade e riqueza financeira mesmo é uma habilidade aprendida. Pessoas que conseguem se desenvolver rapidamente também é uma habilidade aprendida. E quanto mais você se desenvolve e conhece sobre você mesmo, mais fácil fica para você desenvolver essas habilidades. Você começa a se dar autorização a desenvolver essas habilidades. E aí você vai se afastando do medo e desse pensamento de escassez que te mantém lá atrás, preso naquilo que você não quer mais. E eu entendo o que você passa, porque o medo, a incerteza, o não saber o que vai acontecer também já foi muito presente na minha vida e muitas vezes ainda está. E quando eu olho e antecipo essa incerteza para o aqui e agora, isso bloqueia as minhas atitudes. Então, exatamente cada vez que eu procuro desenvolver, cada vez que eu entendo mais a respeito de mim e das minhas limitações, é quando eu consigo quebrar os meus próprios paradigmas. E cada vez que eu quebro os meus próprios paradigmas, eu consigo ir mais longe e fica mais fácil dar um passo mesmo não sabendo o que vai acontecer.
Porque apesar de eu não saber o resultado que vai construir, eu sei qual é a direção que eu quero caminhar e de que maneira eu posso trazer essa habilidade de lidar com os desafios e produzir os resultados que eu quero. E é da mesma maneira que você pode fazer se você quiser começar a ser a sua galinha dos ovos de ouro. E aí a tua vida vai começar a ter outros resultados. E aí você vai começar a enxergar as possibilidades de uma maneira diferente, porque você vai começar a entender que sim, você é capaz de construir aquele cenário. Você não precisa ficar agarrada naquele cenário que você já construiu na sua vida, como se ele não fosse voltar nunca mais, como se você tivesse só uma chance de ter aquilo e nunca mais essa chance vai aparecer para você. Você pode construir. Você conhece alguém que já perdeu tudo e depois construiu de novo tudo o que tinha perdido? Isso não diz respeito com o que acontece do lado de fora, mas diz respeito com o que acontece do lado de dentro, com as capacidades, habilidades e principalmente com como funciona essa matriz mental de cada um que acredita, que desenvolve e que é capaz de se dar autorização interna de aprender novas habilidades e caminhar na direção de construir um projeto de vida que sempre quis. E você pode fazer isso também. E com isso, você vai ser a sua galinha dos ovos de ouro de maneira permanente, construir a sua prosperidade, a riqueza que acontece na sua vida, independente do que aconteça do lado de fora. Independente se um dia você perder tudo isso que você tem hoje, que muitas vezes nos traz uma falsa ilusão de estabilidade. E nós podemos sempre construir os nossos cenários na nossa vida. Então, se isso fez sentido para você, se isso te fez pensar um pouquinho, se isso despertou algo aí dentro, ou uma vontade de realmente entender como é que você pode se conhecer melhor, como é que você pode entender esses seus limites que estão fazendo você ficar aí, me deixa saber. Fala para mim que percepções você teve, se esse vídeo fez sentido para você e vamos juntos até o próximo vídeo. Um beijo!